Acho que sou apaixonada pela vida. Eu não posso mostrar, mas tenho uma tatuagem que diz Viver Bailando. E não é sobre dança. No meu currículo, eu vou ter que fiz aqui uma licenciatura na pública. E isso pesava para mim, que também é um mas está interiorizado em nós. Também vem com esse mito de que nós pagamos as nossas notas porque estamos na privada. Ninguém perguntou a nota que eu queria. A maioria dos professores que estão a lecionar em faculdades privadas foram formados em públicas. Há privadas que efetivamente têm muito má reputação. Para seres alguém, vou tirar uma licenciatura. E as pessoas já quase que tiram um curso só porque sim. As privadas existem e, na minha opinião, felizmente, porque é impossível uma pública conseguir dar resposta a todos os alunos que querem ingressar na faculdade. Não gostas, não te forces a ficar num caminho só porque é aquilo que é socialmente correto. Financeiramente, pronto, eu já nem tenho noção da quantidade de dinheiro que está investido na minha formação. Às vezes dizer que nós somos mais facilitados e exigir um bocadinho mais de presença e da orientação na pública. Existe muito esta associação entre mérito e média. Assim como na pública, certo? Mas há muitos trabalhadores estudantes nas privadas. Há muitas pessoas que estão a trabalhar para estudar. Como é que esta gente vai ser psicóloga? Já chega a termos medo de dizer que há maus profissionais da nossa área. Porque tu já entras numa privada a sentir que o teu esforço é desvalorizado. Ou se é uma discussão sobre percepção social daquilo que é um privilégio. A malta critica as privadas quando não lhes dá jeito a elas. Não. Isso que para as pessoas, estudar na pública é tipo um símbolo. Ou seja, parece que é um símbolo de resistência. Quem és? És só um estudante que veio da pública? É porque se é isso, não me interessa. E há gente que reprova na privada, sério, não sabiam? Mesmo a pública não assegura essas vagas todas. E não são menos por isso. O próprio percurso na área da psicologia é difícil, é chato. E quem é que se deixa comprar? Os estudantes que estão numa privada ou as instituições que aceitam que os estudantes de privada vão para lá se lhes pagarem? Aquela questão de depois também na psicologia de que podemos fazer tudo, mas que o básico tem que estar antes. Não sei se então facilitado, nós, primeiramente à pública, teríamos os lugares garantidos. Os cursos das privadas são creditados. Então tu estudaste 5 anos e a seguir não és nada. Independentemente de tu saíres de uma pública ou de uma privada, o acesso é o mesmo. Estão a tirar a formação em psicologia muita gente que não pode ser psicóloga. A tua média não reflete só o teu conhecimento. Um estudante da privada que, por exemplo, queira estagiar, fazer aqui o estágio num hospital, primeiro queríamos saber porque é que escolheste ir para uma faculdade privada, se foi tipo uma consequência de alguma coisa ou se foi mesmo uma decisão ponderada. As duas. Então, eu tenho outra licenciatura em Filosofia, tirei na pública, e sim, a reação varia entre essa boa e depois eu tipo, não tens isso? Pois, não escolhi, ou seja, não tinha uma média super elevada no 12º ano e escolhi Filosofia, foi uma das opções que escolhi, até um bocadinho por influência da minha mãe, e tirei a licenciatura, a meio tentei fazer a mudança de para a instituição-curso, para a pública, de Psicologia também, e fiquei numa lista provisória, mas depois na lista definitiva não fiquei. E depois entrei tipo em negação, uma semana sem ir à sala, dizer, não quero, vou desistir, não sei o quê. Mas depois terminei o curso e tinha duas opções, não é? Que era ou pedir como titular de licenciatura para a FPCEUP, para a pública do Porto, de Psicologia do Porto, que é a FPCEUP. Ou seja, já com a licenciatura? Já com a licenciatura, okay. Isso é possível, pedires, ou seja, um concurso à parte, como titular de licenciatura, e foi assim que eu também entrei na Lusófona. Eu concorri à Lusófona como titular de uma licenciatura, não entrei pelo concurso normal. Aliás, porque eu já nem tinha os exames válidos. E pronto, e ao mesmo tempo concorri à Lusófona, porque não era certa a outra, mas fiz as duas, concorri à pública e à Lusófona. E pronto, e a Lusófona foi a que me aceitou, porque na pública é titulares de qualquer licenciatura e é tanta procura como no concurso normal, não há vagas. E assim, eu também não tinha uma média super alta da licenciatura em Filosofia, como podem imaginar. Ou seja, lá é tipo com a média da licenciatura. Sim, eu terminei com 13 a licenciatura de Filosofia, imaginem. E para mim é ótimo, porque é um curso que eu não gostava, não é? Tentei tirar o melhor partido, uma coisa super teórica, não tem nada a ver, é um curso muito, muito teórico. Pronto, e acho que até não foi mal.
Também acho que não. Tirei 13.6 da licenciatura em Psicologia e gostei muito, portanto, até é um curso muito denso, filosofia. É muito. É um bocado chato. Muito chato. Mas tem coisas boas. Sim, eu acho que nós tiramos sempre alguma coisa. Eu entrei, ou seja, eu do secundário também entrei noutra licenciatura, não fui até ao fim. Tipo, eu gostava, estás a ver, mas não era aquilo que eu queria. Foi de Animação. Yeah. E acho que acabou por também me mostrar muito que eu tenho essa cena de, tipo, tenho essa energia e gosto de trabalhar em contacto com as pessoas e gosto de estar com pessoas e gosto de coisas mais lúdicas, mas não era aquilo que eu queria fazer para a minha vida, não era isso que eu queria para trabalhar. E, eu ainda pensei sobre isso com a minha mãe. Termino a licenciatura, não termino, o que é que eu faço, o que é que eu não faço? E eu, fiz o primeiro ano e depois disse mesmo à minha mãe, não quero continuar, vamos concorrer. Concorri também à mudança de curso entre faculdades, não me aceitaram. Eu na altura lembro-me de ficar super frustrada, porque eu até tirei alguns cursos e workshops da UC e tipo fora do UCs relacionados com psicologia, e até tive professores de animação que me diziam tipo, olha, isto é fixe, tipo tira e não sei o quê, e fui participando em algumas coisas, e aquilo na altura também tinha essa opção, tipo currículo e não sei o quê para concorrer, não contou nada, era a minha média de ensino secundário que também contava, e acho que aquilo também era tipo só 1 ou 2 vagas e pronto, eu também não entrei. Sim, titular de licenciatura, mesmo titular de licenciatura, mudança para a instituição curso eram tipo sempre 12 vagas por ano para aí, e titular de licenciatura também não eram muitas mais. Eles nunca abrem muitas vagas, há sempre muita gente a concorrer e só 2, meu Deus do céu. Sim, é muito pouco isso. A quantidade de gente que concorre para ir para cursos, aquilo não chega. Mas aquilo é um negócio. Há coisa aqui que eu se calhar não devia dizer, não é? Mas aquilo é um negócio, não é? Então eles recebem logo uma taxa de candidatura. Não, e só a quantidade, tu queres concorrer com outra licenciatura, tens que pagar para ter o documento que diz que tu és licenciada, tens que pagar para ter o documento que tem as cadeiras que tu fizeste, se quiseres pedir aquela coisa das notas, portanto, tens de pagar para ter tudo. É como tu dizes, é um negócio, há sempre maneira de tirar dinheiro, só não há maneira de deixar os estudantes todos entrarem e terem acesso à educação, mas tirar dinheiro, sempre aqui. Mas isto para quê? Queríamos entrar por aqui também para termos uma noção de o que é que leva os estudantes a irem para uma privada, porque há sempre aquela ideia de que nós vamos para uma privada porque não estudámos o suficiente no secundário. A percepção que eu tenho é que eu no secundário não sabia muito bem o que é que eu queria fazer. Tipo, eu só descobri que queria psicologia no 12º ano. Pois, eu também não me lembro quando é que descobri que eu queria psicologia. Imaginem, eu sei que quando entrei para filosofia, eu nem sei se nessa altura já sabia que queria psicologia, na realidade. Eu acho que já sabia, porque eu fui das únicas da minha... Eu andei em ciências e tecnologias, logo daí a média é um bocado mais baixa. Mas eu não me arrependo. Eu fui para ciências, claro que também sempre influenciada por aquela coisa que vocês também já foram falando, que dá mais powers, etc. Mas eu adorei a minha turma, adorava, não era muito boa, mas eu adorava todas as disciplinas e não me arrependo-me zero. Teria feito igual agora. Mas... Ela arrependia-se. Eu arrependo, mas passando. Depois eu escolhi psicologia, fui das únicas, eu e um amigo meu, da minha turma, lembro perfeitamente, e eu gostava muito das aulas de psicologia, mas já está, as aulas de psicologia, agora, hoje em dia já sei que são dadas por um professor de filosofia, são dadas no secundário por professores de filosofia. Fazia ideia. Não? Não. Mas sim. Estou-me a lembrar agora, o meu professor também era professor de filosofia na turma de ciências. Que ele Não tem que ser professores de filosofia, mas formados em filosofia. Sim, não necessariamente, mas sim, é verdade. Não são psicólogos. Não, que eu saiba não, acho que não. Porque aliás, filosofia tem aqui uma relação muito estreita com a parte da psicologia. Agora, se tu me dizes se era mais apto um psicólogo, ou pelo menos um licenciado em psicologia, Certamente. sim, certamente, mas sim, são licenciados em filosofia. Mas na altura eu gostei muito de psicologia e eu sei que eu queria coisas da saúde. E eu pus muitas opções de saúde e no primeiro concurso não entrei nada. Nada. Foi não colocado o resultado, porque eu também era completamente maluca. Pus opções que obviamente não ia entrar. Sabia que não ia entrar. Não pus filosofia. Não tens filosofia. Não. Eu pus só cursos de saúde, tipo com médias altas, que sabia que não ia entrar. Eu era alucinada mesmo. Depois foi na terceira fase que eu até concorri, já que não dava para psicologia, acho que concorri psicologia e ciências da educação em Coimbra. E entrei. Eu entrei
Como é que é aquele curso? Ou seja, na Faculdade de Psicologia tens... Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação. É o mesmo. Eu fiz o primeiro ano, eu não queria fazer o primeiro ano, a minha mãe também, não foi tipo a obrigar, mas teve uma conversa comigo em que ela me explicou que, ok, não estás onde queres, mas tipo, vamos tentar retirar ali alguma cena, vamos dar a oportunidade, vai que não vai, eu gosto, pá. Sim, a minha mãe também me disse isso, mas eu era teimosa e tal, não, eu não gosto, eu não vou gostar, não sei o quê. Pronto, depois fui sempre tentando tirar aqui o melhor do curso, porque tínhamos opcionais e mesmo nas opcionais lá na FUP tem Sociologia e as minhas opcionais foram todas de Sociologia, para se aproximar aqui da Psicologia, mas eu não era o curso que eu queria fazer, nem foi aquela questão de até gostei e até é aquilo que quero fazer na minha vida, até porque agora não estou a fazer nada com isso, não é? Sim, e nós não temos essa maturidade na altura quando vamos fazer essa opção. Eu lembro-me perfeitamente, como se fosse ontem, a Rafa a ajudar-me a ver os planos, porque eu queria ir a Direito, eu estou em Psicologia. Mas vais Faz a ver, sentido. está inclinado, que ela está em Sim, Psicologia da da Justiça. Justiça. Ok, mas até lá, eu lembro-me perfeitamente nós falámos e a Rafa a dizer assim, mas o que é que queres fazer com Direito? E eu não sei. Porque não se sabe. Com 17 anos, o que é que tu sabes da vida para sequer fazeres uma decisão que depois vai ponderar isso tudo, Eu não em é? aulas de Psicologia, eu gostava dos temas de fala da aula de Psicologia, agora o que é que fazia um psicólogo? Não sabia. Também nunca ninguém nos explicou. Não, e é assim, é uma profissão recente. Acho que agora os mais novos sabem o que é um psicólogo e têm mais acesso a isso, mas eu na altura, acho que quando era mais nova ainda, não sabia o que é que fazia um psicólogo. Tive o contacto naquela questão da orientação vocacional. Ah, sim, os psicotécnicos. Eu não me lembro. Eu fiz, disseram para eu fazer artes. A mim também me deu a parte artística, mas faz sentido, porque eu também tenho o curso do Conservatório de Música. A sério? Não sabia. Não. Eu tirei o 5º grau de violino. Eu andei para aí desde pequena no violino, depois pedi à minha mãe para ir para o conservatório. Entrei, fiz do 4º ano, que é o preparatório, até ao 9º ano, violino. Aliás, fiz ensino integrado. O meu 2º ciclo e 3º ciclo foi no conservatório, integrado. Teve lá as disciplinas todas, em que algumas, tipo, eu não tive nunca educação moral e religiosa. Lá é substituído por de música. Tinha tipo classe de conjunto, coro, formação musical, aula de instrumento individual. Olha, não fazia ideia. A mim deu artes, mas tipo, a única coisa que eu me lembro é que eu fiz um teste destes, mas não me lembro de mais nada. E sei que me deu artes, mas a mim fez-me sentido na altura, porque pronto, ginástica rítmica, eu vivia para aquilo, portanto de certeza que todos E os também meus a gostos. dança também é uma arte, não é? Também tem a parte da dança. Eu lembro-me das artes, do resto não me lembro. Também já não me lembro muito bem, mas não sei, acho que acaba por depois tocar muito nessa questão, que nós estamos numa altura de transição tão, não sei, fazemos tantas coisas quando somos miúdos, com as atividades extracurriculares, com os desportos que nós praticamos. Depois, como é que nós vamos ter tempo para sequer parar e pensar, ok, o que é que eu quero fazer da minha vida daqui a 10 anos? Porque depois, lá está, o curso depois que vais escolher, parte-se do princípio que vais ter empregabilidade na área que vais escolher ou que pelo menos queres fazer daquilo de vida, o que não acontece. Por isso é que lá está, se calhar, no meio de todas estas coisas que vão acontecendo, às vezes não entrarmos numa pública ou o que quer que seja, no curso que realmente queremos fazer, se calhar lá está, a privada está ali como uma segunda oportunidade para nós que depois podemos não ter a oportunidade na pública. Eu acho que nem é uma segunda oportunidade, eu acho que é um aviso de duas coisas essenciais, que é, eu até aos 17 anos não faço a mínima ideia do que é que eu quero fazer para o resto da minha vida. E não faço, claro que é porque, ok, não acho que tenhamos toda a maturidade e todo o conhecimento e toda a experiência de vida para percebermos o que é que queremos fazer, mas mais do que isso até ao 12º ano eu não dei absolutamente nada que me orientasse para que quer que seja de que área da minha vida. Pá, devia ser importante eles terem não digo uma disciplina, mas tipo, semanalmente ou quinzenalmente, terem alguém ou terem pessoas a irem falar das áreas, mas não é falar das áreas tipo Também as mostras. Mas depois também as mostras é uma coisa que tens muito que procurar tu. Sim. Também ir à procura e falar com as universidades. Mas mesmo assim, não se sabe, nem se conhece metade dos cursos. Há tantos cursos. É isso, e como é que quer dizer? Nós não conhecemos todos os cursos que existimos, não conhecemos todas as áreas que existem e querem que um adolescente, aos seus 17 anos, decida o que é que quer fazer na vida com base no que deu até agora, que foi português, matemática, estou para aqui a dizer que não me lembro do que é que eu dei, peço desculpa. Epá, tipo, mas demasiadas coisas, e depois é assim, acho que mais do que este aviso é uma coisa que é, as privadas existem, e na minha opinião, felizmente, porque é impossível uma pública conseguir dar resposta a todos os alunos que querem ingressar na faculdade. Mas imagina, depois isso também é uma questão. Será que devia dar resposta? Ou será que estamos aqui, é que estamos também numa era em que é de género, para seres alguém,
vou tirar uma licenciatura. E as pessoas já quase que tiram um curso só porque sim, porque querem ter o título, não é porque querem tirar. E agora está super em falta outro tipo de profissões. Eu sou super apologista que é, faz aquilo que tu queres, não tens que tirar um curso para ser alguém. Nem toda a gente tem que ser... Faz alguma coisa, mas... Sim, não ficar sem fazer nada. Ou se quiseres ficar sem fazer nada, tipo um gap year ou assim, ok, se te fizer sentido, mas depois faz alguma coisa e tem objetivos. Agora, não tem que passar por uma licenciatura. Nem toda a gente tem que ser doutor e acho que isso também já nos está a ser incutido em demasia. Parece que o ciclo tem que ser igual para todos. Fazes o 12º ano, a seguir ao 12º ano tens que ir para a universidade, tens que saber o que queres fazer. Por exemplo, eu tenho imensos colegas e imensa malta que me diz eu fui para esta licenciatura, achava que era o que queria, cheguei lá, não gostei e agora? E agora mudas, tipo, não gostas, não te forces a ficar num caminho só porque é aquilo que é socialmente correto. Sim, só que depois isso eu também percebo, tem outras questões, imaginem, Sim, financeiramente, pronto, eu já nem tenho noção da quantidade de dinheiro que está investido na minha formação, percebem? São muitos anos, já para não falar disso que eu me sinto constantemente atrasada, e ainda é um trabalho que eu estou a fazer comigo mesma, porque eu ainda me sai muito isto de estar atrasada, e depois as pessoas dizem, mas estás atrasada? Mas tu no máximo estás avançada. Porque tu tens 2 licenciaturas e estás a terminar o mestrado, por isso no máximo tu com 25 anos estás avançada. Mas é claro que é difícil voltar atrás, é de género. Terminei 3 anos, já podia trabalhar, já podia construir a minha vida e do nada vou voltar atrás, vou ficar atrás dos meus colegas, não é? Eu sou, por exemplo, dos meus amigos da minha idade, sou das últimas que estou a tirar o mestrado. Agora, se me arrependo, não, estou super feliz com a minha decisão e até agradeço ter feito a licenciatura e o mestrado na lusófona. Porque eu gostei mesmo do ensino na lusófona. Gostei e acho que até gostei mais, porque eu tenho aqui a comparação do ensino da pública e do ensino da privada. De cursos diferentes, mas não tem nada a ver. Ok? Na pública tinha aulas num auditório, para além das aulas serem super teóricas, com professores que não sabiam metade das vezes o meu nome, com uma avaliação por exame final, em que, e sem faltas, etc. Essa parte eu gostava da autonomia, porque assim, as pessoas estão na universidade, ou estão ou não estão, e não tem que andar ninguém atrás delas. Eu sou dessa opinião. Eu também. E na lusófona é um bocado mais escolinha. E andam um bocadinho mais atrás de ti, mas eu percebo que andem, porque depois também há quem vá para lá e não queira andar a fazer nada. E é assim, mas muitos trabalhos, muita avaliação contínua, mas muito apoio dos professores. E também boas oportunidades. Eu acho que boas aulas também. E também acho que isso tem a ver um bocadinho com a maturidade. Eu já comecei a licenciatura com 21 anos. Acho que é diferente de começares com 18. Claro, já vais mais orientada, já sabes mais o que queres. Sim, e já tinha aqui também conhecimento de outra área e vinha aqui com um espírito crítico mais desenvolvido. Por isso imaginem, se me perguntassem, voltavas atrás e decidias ter assim o teu percurso? Se calhar não, ok? Porque sinto-me atrasada. Agora, por outro lado, sim, porque acho que acredito um bocado que as coisas têm que ser da forma que são. Tudo acontece por um motivo e isso foi assim, olha. Sim, eu acho que, tirando também o que estavas a dizer, eu sinto, comparativamente a comentários de colegas nossos que estão na pública, eu sinto que a relação professor-aluno no ensino privado, falando por mim, por nós, é mais próxima. Eu sinto que há uma relação de proximidade muito maior. Eu sinto que posso, não sei se posso dizer isto assim desta forma, mas eu sinto que posso muito mais contar com eles do que se estivesse numa pública, isto pelo que me dizem, porque lá está, eu sinto isso, não sei se vocês também sentem. Sim, eu acho que é assim, se fores interessada, porque é assim, eu sei perfeitamente que também há professores na privada que se veem com o aluno é desinteressado, percebo completamente, que não, mas acho que fazem mais esforço do que na pública, porque na pública é de género, não passas, metade dos professores já estão lá, fim de carreira. Eu tenho professores que ainda estão lá a dar aulas e que deram aulas há 30 anos e há 40 anos e continuam lá e o lugar deles não está aqui, eles não estão com medo de sair de lá, eles sabem que vão ficar lá até ao fim da carreira deles. E acho que isso também difere um bocado, porque os professores da privada tendencialmente são mais jovens também. E eu acho que trazem aqui uma nova perspectiva e uma nova abordagem a dar as aulas, que é muito mais apelativa para nós. É mais virada para o aluno. E os métodos mesmo, não é só chegar ali e falar. Em filosofia, eu tinha muitas cadeiras que não havia slides. Eles chegavam à aula e era só debitar, falar. E não nos davam acesso aos slides, mesmo os que tinham. Não nos mandavam os slides. Era, vai ler o calhamaço com 500 páginas, se quiseres. Está ali. Ou tira apontamentos. E eu acho que até deve ser isso que
queria, não só isto, porque isto para mim já é uma coisa muito histórica, esta rivalidade entre públicas e privadas, mas acredito que até possa ser este tipo de diferenças que para os estudantes de uma pública os faça dizer que na privada nós somos mais facilitados. Acho que podiam olhar ao contrário, que era, em vez de dizer que nós somos mais facilitados, exigir um bocadinho mais de presença e de orientação na pública. Pronto, sem ser um ataque a quem está na privada. São facilitados na privada. Porque eu tenho mesmo esta diferença dos dois registros. E eu tirei muito melhores notas na privada, mas não é por ser privada, ok? É porque estou numa coisa que efetivamente gosto e estou aqui muito mais a investir. Claro que eu sempre na outra também sempre tentei fazer bem, mas aqui também tenho mais métodos de avaliação que faz sentido em psicologia e que os colegas da pública também têm, porque ou seja, na pública o ensino de psicologia é diferente do de filosofia mesmo assim, porque psicologia é um curso que requer muito mais esta parte de discussão, de trabalhos de grupo, tem que haver, não é? Mas obviamente tirei melhor média, mas não tem a ver com ser a lusófona, acho que não tem. Sim, pois também vem com esse mito de que nós pagamos as nossas notas porque estamos na privada e as coisas não funcionam dessa forma. Lá está, foi como vocês estavam a dizer. Ninguém perguntou a nota que eu queria. Exato. Pois, exato, nunca ninguém nos perguntou. Ninguém me disse, então, estás disposta a pagar mais 30% da propina para subir aqui um valor? Não, nunca ninguém me perguntou. Eu não estava, mas também nunca ninguém perguntou. Pois. Depois também acho que há aqui um assunto que nós até queríamos discutir contigo, que é, existe muito esta associação entre mérito e média. Ou seja, tipo, tu tens mérito consoante a nota com que tu acabas, consoante a nota que tu acabas o secundário, consoante a nota que tu acabas a licenciatura, consoante a nota que tu acabas o mestrado, o que quer que seja. E acho que isso, na nossa área, é dos piores erros que podem Em fazer. todas as áreas. Em todas. Pensando em medicina, por exemplo, os médicos têm todas as excelentes notas, só para entrar em medicina já têm que ter excelentes notas, não é? E depois, e a outra parte humana, quantas vezes é que já foram a um médico que nem olhou para a vossa cara e só estava assim, a passar a medicação? O que é isso? Sim. Não é nada. Agora, se me dizem a média interessa. A média pode não ser totalmente justa, mas é aqui um fator que permite distinguir minimamente. Não é totalmente justa, ela é injusta muitas vezes, a maior parte das vezes é injusta, mas tem que haver aqui alguma forma de... Tem que haver uma forma de fazer estudar. Sim. Sim, senão aquilo era uma brincadeira. Assim. Agora, se eu acho que, por exemplo, a minha média, eu não, agora nem tenho a certeza quanto é que está, mas está a 16, está. Se corresponde ao meu esforço, não. Se correspondesse ao meu esforço, tinha que estar para aí no 19 ou no 20. Agora, se me classifica como uma boa aluna, que eu acho que sou, acho que sim. É isso, é exatamente isso. Eu também acho mesmo. Acho que, ok, tipo, lá está, novamente, ser bom psicólogo não é só ser muito empático, nós temos que estudar. Acho que a média é uma boa forma de nos dar ali alguma motivação, mas ao mesmo tempo também acho que é um fator de rivalidade absurdo que, epá, deviam, ok, tem uma média, mas acrescentar mais coisas, sem ser só tipo os testes, não devia ser só isso que ia influenciar a média final. Acho que é um bocado nesse sentido. Mas eu isso da rivalidade nunca senti. Senti rivalidade comigo. Senti-me, principalmente no primeiro semestre do primeiro ano de mestrado, senti ali uma diferença das minhas notas de descerem da licenciatura para o mestrado, que também, obviamente, tem a ver também com questões pessoais e com a fase da vida, etc. Mas ficava muito desiludida comigo. E triste, ia pensar, fogo, será que eu vou ser boa? E ainda penso isso, não tem só a ver com as notas. Sim. Mas com os outros nunca senti, mesmo na questão de escolher a tese e assim. Aliás, eu até tinha ideias de escolher um tema da tese e acho que fui salva por Deus. Ainda bem que não diga nada de média assim tão alta. Tinhas ideia de escolher outro? A minha primeira opção ia ser outra. Depois sério? Pus porque, aliás, ia ser outra pela parte racional. Eu estava muito indecisa, eu sou muito indecisa. Tenho alguma indecisão em muitas coisas da minha vida. Acho que temos todos quando é questões assim importantes da vida. E eu considerava até isso, naquele momento, era uma decisão importante da minha vida. E eu estava dizendo, qual é que me vai abrir mais portas? Pensava um bocado assim. Depois a pessoa tem ideia de que isso vai... Eu abrir o portão. Não, e depois deixa os professores, por exemplo, os nossos dizem assim, é só uma tese. Pois, é só um trabalho maior. Eles dizem muito. Claro que imagina, hipoteticamente até pode abrir algumas portas, mas eu até acredito que me vai abrir mais portas quanto mais eu gostar do tema. Não, mas essa rivalidade eu acho que se sente um bocadinho, pelo menos eu senti, não digo que tenha sido tão abertamente, mas acho que a rivalidade que se foi sentindo foi um bocado mais dissimulada. Eu sinto que as pessoas mascararam um bocadinho melhor essa parte. Mas eu acho que também fizeram isso para comigo. Eu sentia muito, ou seja, eu sou uma pessoa demasiado competitiva comigo mesma. Eu sou muito insatisfeita, vamos pôr assim.
Mas eu vi a rivalidade no mestrado, por acaso, se aconteceu, não topei. Mas na nossa licenciatura via, mas era no género, tipo, irem fazer queixinhas aos professores e depois de género, tipo, porque esta pessoa copiou e depois tem uma nota mais alta porque copiou, porque tipo, o que o colega do lado está a fazer está a ter que mudar imenso a este ponto. Não, mas a mim nem era, por acaso, essa questão do copiar irritava-me profundamente, porque copiavam mesmo muito. E depois, há umas vezes, tiravam melhores notas do que eu. E não era por causa da questão de tirarem melhores notas do que eu. É o esforço. É porque me irritava, porque não se esforçavam minimamente. E eu andava ali sem dormir, ainda por cima trabalhava e ainda trabalho e estudo ao mesmo tempo, ou seja, era mesmo muito esforço. E depois eles estavam ali como se tivesse sido a coisa... E foi, não é? A coisa mais fácil para eles. Na realidade foi. Mas isso irritava, mas não era por rivalidade de média ou etc, porque eu acabei com uma média boa, obviamente tinha medo de não entrar no mestrado que queria e obviamente depois na tese também fiquei preocupada com isso e dei à perna. Mas também essa vontade de subir as notas nunca me fez gastar os 80 e tal euros da lusófona para ir à melhoria, nunca foi. Não, eu já fui a melhorias, já. Aliás, para tu perceberes tipo, quão insatisfeita eu sou, eu vou a melhorias a 16 e a 17, Eu fui no mestrado, que eu dizia à Bia, tipo, tive um 16, quero subir. Tu achas sempre, e eu sou o contrário, mas isso eu aprendi com a vida, sabes? É o contrário, porque eu penso assim, vai valer aquelas 12 horas que eu vou estar maluca a estudar isto e vai-me subir quê? Meio valor? Ou vai descer? Descer nunca desce, a minha cena é essa. Vou aproveitar a minha praia. Pois eu não, mas eu agora estou... Eu agora estou controlada. Que agora não tenho nada para fazer. Agora não podes. Não, mas tu pegaste num ponto, não sei se ias dizer alguma coisa agora, mas tu pegaste aí que tu trabalhavas, ou não sei se ainda trabalhas atualmente, mas acho que também é importante frisar que, assim como na pública, certo, mas há muitos trabalhadores estudantes nas privadas, há muitas pessoas que estão a trabalhar para estudar. Sim, eu não tenho estatuto. Eu não tenho estatuto, mas trabalho, obviamente que não vou dizer, não é com o valor que eu recebo no meu trabalho, que eu pago a propina, obviamente tenho a ajuda da minha mãe, que foi uma condição que ela me colocou até, de género, terminas a licenciatura em Filosofia e depois vemos e eu ajudo-te a tirar o que tu queres, se efetivamente continuares a querer, e portanto eu também tenho essa responsabilidade e sou muito grata à minha mãe por isso e tenho essa responsabilidade, obviamente, de querer, porque eu depois já vejo ali pessoas que eu penso, vocês não têm mesmo problema nenhum em estar a gastar o dinheiro dos vossos pais e pessoas que nem sequer trabalham, ou seja, dependem totalmente aqui dos pais e que não têm, eu acho que não têm mesmo respeito. Acho que isso é mesmo uma falta de respeito. Esse é um dos assuntos que eu mais falo com a Bia, porque eu estou numa privada, estudei numa privada e eu sentia muito essa pressão não quero fazer os meus pais perderem nem tempo nem dinheiro comigo. Eu quero que ao menos eles tenham orgulho e que sintam tipo, ok, estamos a gastar dinheiro, não é fácil, eu não sou propriamente uma herdeira e tipo, é um esforço que nós fazemos, mas eu quero tipo, ter boas notas e quero lhes mostrar que vale a pena e quero estar empenhada e é um curso que eu gosto tanto, portanto, que bom que eu lhes consigo mostrar que o dinheiro deles não está a ir para água abaixo. Mas depois olhamos para o lado às vezes e eu fico tipo, eu acho que já é... Numa pública, andarmos ali, tipo, a empurrar a barriga, às vezes já é chato. Numa privada, eu acho que esta responsabilidade e este... Tipo, os nossos pais estão-nos a ajudar. Acho que vem muito também daquilo que estávamos a falar há bocado, da imaturidade e daquela vontade de sair aos 18 anos, vou tirar um curso só para deixar os meus pais felizes. E vão tirar o curso e acham que só por andar na faculdade até já deixam os pais felizes. E nem sequer gostam assim tanto do curso. Provavelmente até vão acabar e não vão estar dispostos a fazer, ou vão ser, porque eu penso muitas vezes isso, eu pensava assim, principalmente em psicologia, isto também é um preconceito, mas eu pensava, como é que esta gente vai ser psicóloga? E continuo a pensar. Ainda hoje penso, exatamente, ainda hoje penso nisso. Continuo, penso muitas vezes, sim. Esse pensamento vem recorrentemente à minha cabeça. Acontece muitas vezes. Sim, eu acho que isso é um ponto que vai ser falado eventualmente neste podcast, que é, já chega a termos medo de dizer que há maus profissionais na nossa área. Há maus profissionais na nossa área, peço desculpa. Há maus profissionais em todas as áreas. Era o que mais faltava, psicologia ser aqui a exceção à regra e é só bons profissionais. Sim, e boas pessoas, pois acham que são todos boas pessoas, porque são psicólogos.
Atenção, tu és Não, psicóloga, tu não podes dizer isso. Eu acho que acham que há uma relação linear entre seres boa pessoa e seres um bom Sim. psicólogo. E sobre essa questão dos pais, também houve um exemplo que me saiu agora à cabeça, que nós vimos muito em Coimbra, essencialmente, que é, às vezes os estudantes já não gostam do curso, estão lá muito mais pelos pais do que por eles, e os pais continuam a pagar consecutivamente ao longo dos anos, Só porque querem que eles... porque querem que os filhos tenham uma licenciatura. Portanto, às vezes até nem é a pessoa estar ali a empurrar barriga e a gastar o dinheiro do pai sem consequência, é mais a pressão dos pais que os faz ficar ali, e eles estão ali porque tem que ser e porque tem que sair daqui doutor. Acho que, por exemplo, relativamente à minha primeira licenciatura, para mim foi uma segurança já ter uma licenciatura na pública. Eu pensava assim, ok, vou tirar a licenciatura no mestrado não sabia na altura, porque o meu objetivo era depois tirar o mestrado na pública, sempre pensei assim, tiro a licenciatura na privada, depois volto a tirar a pública. Nós fizemos isso, pensámos nisso. Só que ficava muito caro. Só o tentar, tipo, pedir os certificados na lusófona e não sei o quê, eu ia gastar para aí quase 1.000 euros no total. Quase 1.000 euros, isto é, porque eu ia concorrer à pública para o mestrado, mas não podia deixar de concorrer à privada na mesma, não é? Porque, quer dizer, se não entrasse na pública, não ia entrar em nenhuma, não é? E então, o total de pedir certificados, das taxas de candidatura das duas, mais não sei o quê, mais não sei o que mais, ia dar para aí 1.000 euros. E então, como eu até gostei bastante, como estava a dizer, do ensino da lusófona, pensei, olha, se calhar até vou ter um melhor acompanhamento aqui no mestrado na lusófona. O meu medo era mais aquela questão dos locais de estágio e assim, que na realidade É vida. vida, não é? Mas Sensível. Tragam os lenços. Mas no que toca, mas depois pensava assim, no meu currículo eu vou ter que fiz aqui uma licenciatura na pública. E isso pesava para mim, que também é um preconceito, mas está interiorizado em nós, é um preconceito que... Os próprios estudantes, eu, por exemplo, tocando aqui num exemplo, recentemente houve uma pessoa que é de uma faculdade pública, é estudante de psicologia, metam os alarmes a tocar quando eu digo isto, e fez um vídeo tipo a dizer, se és estudante nesta faculdade és burro, se és estudante nesta faculdade és gay, pronto, isto tudo em relação a privadas. E a realidade é, a malta reagiu, não é porque nós não concordamos, não é porque nós tipo, concordamos com eles. Este preconceito interfere mesmo nos estudantes, porque tu já entras numa privada a sentir que o teu esforço é desvalorizado. Tu estás lá, matas-te a estudar, tipo, tanto quanto eles, tenho a certeza. Não, e os professores das públicas acho que continuam a incentivar um bocado isso. Tenho ideia que eles continuam a dizer aos estudantes, não se preocupem, por exemplo, no caso de psicologia, não se preocupem que vão terminar, e relativamente aos outros que tiraram noutros sítios, têm tipo prioridade, por exemplo, para arranjar estágio profissional e assim. E eu não sei até que ponto, e eu acredito que em alguns locais ainda funciona assim. Mas dizem isso. Mas, sim, eu tenho ideia que sim. Tenho ideia, tipo, já ouvi. Já ouviste falar. Sim. Agora, se é verdade ou não sei. Agora, acredito que em alguns locais seja assim, até porque, imaginem meninas, há privadas que efetivamente têm muito má reputação, e acho que também tem que se olhar a isso. Quando eu fui para a lusófona, não fui para a lusófona, não teve a ver com uma questão de olhar qual é que é a propina mais barata, até porque não era. Nem ver essas coisas. Eu fiz mesmo uma amiga da minha mãe, a psicóloga, perguntou-lhe o que é que ela achava, depois tivemos a fazer uma análise a ver qual é que tinha o currículo mais próximo da pública. E também fiz a questão, fui pesquisar cada professor, onde é que tinha sido formado. E que são todos nas públicas. Sim. Ela Inclusive, fala o TikTok que eu fiz, e mesmo o que eu costumo dizer às pessoas, nós escolhemos a lusófona para o mestrado também nesse sentido, fomos ver o que é que havia, o que é que não havia, e é uma das coisas que eu digo que é, ok, há faculdades más, da mesma maneira que há faculdades públicas que também são más. Sim. Depende da área. Depende dos cursos. Exatamente, depende do curso. Podemos falar aqui de uma católica, Que é bué bom em direito. vão processar todos. Não. Mas uma católica Que é bom em direito. direito, e agora até tenho a dupla licenciatura de gestão, olha, vão fazer publicidade que assim não me processam. Mas se calhar, em psicologia, não é das mais conceituadas. Sim, sim. Nós fomos procurar informação sobre isso e também nos disseram que em termos de direito, ok. Até está melhor a lusófona, na minha perspectiva. E nos rankings. Portanto, isto não tem só a ver com um nome X ou Y, tem a ver com a área de estudo, tem a ver com os professores que estão lá naquele ano, tem a ver com 1.500 coisas. Agora, obviamente que eu tentei escolher aqui a privada que tivesse efetivamente melhor qualidade. A questão dos professores é uma das coisas que eu digo mesmo quando este tipo de preconceitos aparece, que é a maioria dos professores que estão a lecionar em faculdades privadas foram formados em públicas. Portanto, o pensamento é, se na vossa cabeça
A nossa formação em psicologia é má e os professores que nos dão aulas é má. Quem é formado na pública é mau. Ah pá, meu amor, se o isso. professor que eu tenho que me dar formação é formado numa pública, epá, se calhar, então se a pública não o forma bem, não é? Ele para não me formar bem, quem o formou também não forma. É verdade. Como é que é? Então são todas uma bela merda. Eu acho que a minha... Eu não tenho a certeza disto, mas eu comecei a ser acompanhada por uma psicóloga este ano. E eu tenho quase a certeza que até a minha psicóloga é formada numa privada. A minha A é. minha é. Tenho quase a certeza. Não, eu acho que às vezes isso toca muito no ponto que eu ia referir, que é, às vezes não consigo perceber se este estigma ficou criado ou se isto é uma discussão sobre, efetivamente, a qualidade das instituições ou se é uma discussão sobre percepção social daquilo que é um privilégio. Porque eu não consigo perceber, porque é assim, somos privilegiados ou somos rotulados. Mas é que depois há aqui outro tema para falar. É que, por exemplo, a maior parte das pessoas que entram na pública não entrou na pública vindo da escola pública dali de cima. Entrou da pública vindo dos ribadouros e dos externatos. E então, e aí já não falamos de privilégio e de capacidade de pagar e de ter aqui um ensino muito mais... E que nós sabemos que, por exemplo, as notas de educação física são dadas e podem dizer mas depois tem os exames nacionais. Tem, mas se eu for para um exame nacional com uma média de 18 e até tiro 14 no exame, é diferente de eu ir para um exame nacional com uma média de 14 e tirar 14. As notícias, até foi ela que me contou. Queres contar tu que tu sabes melhor? Conta. Sim, eu sei que as notícias falam muito da questão das notas inflacionadas e falam muitas vezes do ensino privado. Eu acho que às vezes esquecem de mencionar e são tão sensacionalistas que parece que se estão a referir às universidades. E eles muitas vezes falam que as notas estão inflacionadas, sim, nos ensinos básicos, ensinos secundários, mas não é necessariamente em todas as instituições privadas. Ou seja, eu acho que essas notícias acabam por alimentar também este estigma dessa forma, porque é assim, uma pessoa vê aquilo à primeira vista, né, a priori acha que aquilo é para tudo. E não é que literalmente no secundário ouve-se muito vou andar um ano para trás, ou vou repetir este ano, vou mudar de área e vou ali para o externato, vou subir as notas. Sim. Tive amigas minhas que fizeram isso, saíram de uma pública do secundário para ir para um colégio, ou lá o que era, e subiram as notas e entraram em medicina. Imaginem, eu não estou a dizer que sobem as notas e não estou a dizer que alguém vai chegar lá e vai perguntar: olha, o teu pai paga isto, tu vais ter de... Não estou a dizer isso, eu também não estou a criticar nem a fazer nenhum ataque, ok? Mas eu estou a dizer que se calhar eles já no secundário têm esse ensino mais individualizado, de acordo com as dificuldades de cada aluno, que pode aqui beneficiar a média. Agora, a questão de educação física, pronto, isso não tem a ver muito com isso, acho que dão mesmo a nota, não é? Mas pronto, até estou como outro. Se me tivesse nada a notar a educação física, também não ficava triste, que eu nunca gostei muito de educação física. E depois isto também mostra aquela questão que é, a malta critica as privadas quando não lhes dá jeito a elas, não é? Porque estamos a estudar numa faculdade privada, mas vocês entraram numa pública se for preciso de um colégio, portanto, enquanto o colégio vos deu jeito, top. Sim. Agora, uma faculdade... Que depois o que fica, ninguém mete no currículo onde é que tirou o secundário, a maior parte das vezes. Mas depois metem que entraram, eu vou-me sempre referir mais às faculdades do Porto, mas ou numa universidade de Coimbra, ou na Universidade do Porto, em qualquer uma das faculdades. É isso que para eles vai contar. Agora, se entraram com uma média efetivamente verdadeira e que reflete aqui o esforço deles e isso, não sei. Pronto, estão lá, têm o seu mérito, mas se calhar passaram à frente não sei quantos que não tiveram este mesmo privilégio de ir para um privado no secundário e que automaticamente, se calhar, acabaram por ter umas notas piores do que teriam noutro contexto. E as pessoas têm que estar um bocadinho conscientes disso. Agora, dessa pessoa que falou desse assunto, não sei se é o caso, também um pouco me interessa, mas também não me afeta, porque se há coisa que eu sei é que não sou burra. Sim. Inclusive, prefiro muito mais a mim saída de uma privada, com uma média... que até considero boa, apesar da minha cabeça dizer que podia ser melhor, mas não interessa, mas gosto muito mais da minha pessoa com os meus valores, com a privada de onde eu saí, com a minha integridade e com a minha compaixão pelo mundo, do que se saísse de uma pública e viesse discriminar meio mundo consoante o sítio de onde eles saíram, não é? Porque, isso sim. Pronto, acho que é ridículo. E tocando neste assunto, também temos influencers que falaram sobre este tipo de coisas, nós inclusive. Foi uma das coisas que a mim me fez mais confusão, porque eu não sei se isto no Porto é diferente, eu acredito que sim, porque em Coimbra eu sentia muito mais esta diferença, e às vezes nem era dos estudantes, já senti dos estudantes das públicas, mas às vezes acho que era porque nos era incutido, porque, por exemplo, na UC, ou seja, em Coimbra, por exemplo, nós temos a privada que dá psicologia e temos a pública, as cores têm que ser diferentes.
Ou seja, não é só laranja. Quem vem de uma privada tem que usar o laranja e a cor... Do Instituto, por exemplo. Mas isso depende, depois há universidades privadas que nem sequer fazem esta diferença por cursos. Têm a cor só da faculdade, eu acho. Pois, nós não sabemos porque é que isto funciona. Sei que na altura, tipo, foi uma das coisas que nós até comentámos, mas será que isto é por causa da privada? Será que não é? Também nunca fomos ver isso a fundo. Sim, mas mesmo as músicas eu não tenho muita ideia porque nunca, pronto, não estou muito envolvida nessa parte académica, mas eu acho que mesmo nas músicas há assim ataques às universidades. Acho que sim. Lá está, nós também não fizemos parte dessa... Academicamente falando, nós não estávamos tão inseridas nesse Pois. mundo. Essa cena da distinção das cores que a Rafa estava a falar acontece muito e nós em Coimbra sentimos essencialmente, até nas interações com as pessoas. É assim, eu lembro-me como se fosse hoje que o rapaz estava aqui à minha frente a falar comigo, porque nós fomos sair a primeiros meses em Coimbra com uns amigos nossos e por acaso calhou em conversa falarmos da universidade onde estávamos, etc. E nós dissemos onde estávamos, era um instituto privado, e ele, mas isso não conta, e virou-nos as costas. Não mas continuou a interação. a conversa é, és de que curso? Sou de Psicologia. Da privada ou da pública? Tu sabes logo que a seguir vem discriminação. Sim. Isto era recorrente, é tipo, eles não querem saber de que curso é que tu és, percebes? Eles querem saber de que caixinha é que tu estás. Estás em que caixinha? Nunca tive assim tão direito, mas já senti assim reações das pessoas a perguntarem, e eu sinto, mas depois eu até estava com mais pessoas e até depois surgia aqui na conversa que eu já tinha outra licenciatura e a reação muda. Também muda um bocado consoante isso, afinal ela está na privada, mas se calhar não é assim tão boa. Já esteve na pública. E até tenho uma licenciatura e tal, e não sei o que mais. Mas sim, tu estás a estudar Psicologia na lusófona e não é, se calhar não é a mesma reação que seria... Eu acho que às vezes tipo, faz-me imensa confusão. Eu às vezes sinto que parece que para as pessoas estudar na pública é tipo um símbolo, ou seja, parece que é um símbolo de resistência. É sucesso. Quero logo dizer, olha, assim, foi uma vez até vimos o que a Rafa estava a referir há bocado da estudante de licenciatura que fez esse comentário sobre as privadas. Até houve um comentário que eu li de um rapaz que disse até parece que não vamos todos para o desemprego. Até parece que no fim ninguém vai conseguir um estágio da ordem. Mas acho que tenho muito essa ideia, que era isso que estávamos a falar há bocado, que é, eu tirei na pública e então eu vou ter mais facilidade, por exemplo, no nosso caso em Psicologia, depois agora tens que arranjar um estágio profissional e depois mesmo até arranjar o primeiro trabalho oficial, e eu acho que as pessoas pensam genuinamente isso, que vai ser mais fácil. Agora, eu acho que não é assim... Spoiler, temos 3 amigas nossas de públicas que tiraram um mestrado na pública, estão há 2 anos para arranjar um estágio profissional. O problema não é da faculdade onde tu vens, é do acesso. Depois para arranjar esses estágios são muitos fatores. Acredito que alguns locais efetivamente tenham isso em consideração, assim como há outros que têm em consideração a média e há outros que não. Mas acho que tem muito mais a ver também com aquilo que tu mostras, por exemplo, numa entrevista, ou com aquilo que demonstras, por exemplo, no currículo. O que é que tu fizeste? Tiveste só ali a estudar, a amarrar, até podes ter feito isso na pública, mas sei só isso que tu tens para dar a nível de experiência com pessoas e com outras comunidades e faixas etárias, e comunicação, e que competências é que tens disso? Não estou a dizer que tens certificado de experiência de vida. O que é que tu tens disso? Quem és? És só um estudante que veio da pública? É porque se é isso, não me interessa. Eu acho que isso não é muito relevante. Acho que o curso deve ser para aí a coisa menos relevante sobre nós. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A nossa história, os nossos interesses, o que nós fazemos para além do curso, acho que interessa muito mais. E uma questão que é, esta questão da dificuldade e disso tudo até eu me lembrei. Nós entramos em Psicologia em Coimbra no primeiro ano, na privada. E vivíamos com a malta da pública. Incríveis, tipo, nunca nos sentimos discriminadas, nada. Tipo, à nossa volta só pessoas maravilhosas. E eu fiz o trabalho a um amigo nosso que estava no primeiro ano do mestrado de Psicologia na UC. Eu, aluna de primeiro ano de Psicologia numa privada, fiz um trabalho a um estudante de primeiro ano de mestrado da UC e ele teve 17 ou 18 de nota. Sim, porque isso depois é como tudo, e a quantidade de pessoas que está a tirar na pública e que demora não sei quantos anos, ou que efetivamente têm essas ajudas extra para fazer o curso. Isto foi uma ajuda extra. Uma ajuda extra E depois da há pessoas que privada. também ainda lhes pagam para fazer a tese e assim. Existem pessoas que fazem isso tanto na pública como na privada e vai sempre existir. E eu também tenho amigas que estão nesta área da psicologia, formadas na pública, e que também nunca senti esta discriminação por parte delas, até conversamos imenso e partilhamos ideias e temos experiências diferentes, o que é bom, e acho que tem que vir um bocado daí. Estou no estágio com 3 meninas da pública, uma é da UC e 2 são da UA.
são incríveis, em momento algum me discriminaram pelo que quer que seja. E nós vamos falando sobre o que é que cada uma deu, o que é que a outra não deu. São mestrados diferentes, eu sou de Psicologia Clínica, uma é de Educação, 2 são de Neuropsicologia. Mas é super giro, porque nós vamos discutindo o que é que deram e elas dizem que se fosse hoje tinham ido para uma privada, porque sentem que a nível de... Acompanhamento. É que no mestrado é preciso mais acompanhamento. Mas é. Nós também, em algumas situações... Pronto. Somos abandonadas. Façam. Mas não somos, na realidade. Não somos da forma que eu acho que poderíamos ser noutro contexto. Não estou a dizer também que na publicação abandonados, depende sempre dos professores, dos orientadores das faculdades, do ano, da pessoa. Também, eu acho que mesmo, por exemplo, no estágio é um bocado isso que acontece e acontece em tudo. Tu fazes a tua própria experiência. Aquilo que tu recebes também é um bocado em resposta àquilo que tu dás. Sim, e portanto vai sempre variar um bocado de acordo com isso. Sim, mas independentemente disso, acho que lá está, tipo, a nível de matéria, lá está, são mestrados diferentes, mas eu sinto que a quantidade de informação que nós temos abrange mais e está mais completa do que quando eu falo com elas, no sentido em que elas falam comigo e dizem mesmo, tipo, opá, porra, mas porquê é que não nos deram isso? Olha, mas eu curtia bué de ter falado também sobre isto. É, porque na minha área eu curtia de ter mais informação sobre isto e isto foi falado superficialmente. Sim, isso depois o plano de estudos vai variando e aquilo que cada professor dá mais aqui, margem. Lembro no ano passado que um dos nossos professores perguntou, olhem, vamos ter esta cadeira, acho que era até avaliação psicológica, na altura em crianças e adolescentes, não dá para dar tudo. Vocês não vão sair daqui a saber tudo, obviamente, a quantidade de perturbações diferentes, vocês não vão sair daqui a saber fazer intervenção em tudo. Digam o que é que acham que é mais interessante e que a vocês vos importava mais falar, etc. É uma resposta nossa, não é? Obviamente que se calhar noutra faculdade deram outras coisas que também são importantes e se calhar nós vamos saber um bocado mais sobre isto e um bocadinho menos sobre aquilo. Mas também é o que tu também já falaste, acho que falaste noutros episódios, que eu tive de fazer o trabalho de casa. Boa! E, basicamente, depois tens que andar aqui, terminas o curso, não sabes tudo, tens que fazer o teu trabalho e tens que ir pesquisar e formar-te naquilo que mais te interessa e ter mais conhecimento nessa parte. Nunca vais sair do mestrado a saber tudo, desengane-se. Nem tão perto. Agora, sinto-me não é confortável, mas sinto-me bem no sentido em que às vezes estou perante desafios e acho que o mestrado me deu ferramentas para mesmo que eu não saiba o que fazer, sei onde ir procurar informação. Sim. Nesse aspecto acho que foram bons. E depois outra questão que é, a nível de... Portanto, independentemente destas rivalidades, acho que se notou, num ou outro indivíduo, nós fomos para a privada. Uma outra pessoa. Pronto, nós fomos para a privada na licenciatura e eu fui com algum receio, porque nós também vamos com os nossos preconceitos. Eu ia com aquele medo de, como é que vai ser e não sei o quê. E eu nunca fui tão bem acolhida pela malta, porque foi numa altura em que nós entramos, em que foi Covid e as notas inflacionaram imenso. E eu, por exemplo, eu não entrei por uma 10ª e tive miúdas que também estavam nessa situação. Aquilo foi tão bom, porque era tanta gente que queria mesmo estar lá, que estavam ali, porque estavam... Aquilo não foi tipo uma via fácil, sabes? Foi resistência, foi tipo, eu quero psicologia na mesma, não vou desistir, se consigo, vamos então para aqui. Chica, nós fazíamos grupos de apoio, em que os melhores alunos daquela disciplina da nossa turma... Estavam uns com mais dificuldade. Nós juntávamos-nos todos, tipo, às X horas nesta sala, vamos aqui... Isso é super bom. Era incrível, e nós estávamos tipo, a ideia que têm das privadas, não é global, não vou dizer que todas as turmas fazem isto. Sim, falamos pelas nossas, sim. Mas tipo... Foi mesmo muito bom, porque nós tivemos um apoio e uma ajuda entre todos, porque estávamos lá todos para o mesmo, estava tudo desanimado porque não entrou numa pública, mas ao mesmo tempo queriam continuar a seguir os sonhos deles, e foram para uma privada e está tudo ok. A privada para mim foi a minha oportunidade de conseguir fazer psicologia, que era aquilo que eu quero, quero, me esforcei muito, me continuo a esforçar e acho que não sei se vou ser boa psicóloga, mas para já sou boa estudante de psicologia e já é um bom primeiro passo. E acho que é um bocadinho por aí. Eu tinha outra coisa quando entrei na privada, que eu tinha a diferença de idades, que achava que era enorme na altura. Agora, eu acho que nós achamos que esta diferença é enorme, tipo entre os 18 e os 30. Depois, a partir dos 30, uma pessoa com 40 não parece assim tão diferente. Mas eu tinha 21 e pensava, vou para lá com estes que agora têm 18, se calhar, vou fazer amigos. Mas essa é uma situação, eu também já entrei em psicologia, não estava com a cena da vida académica.
Eu não queria curtir a vida académica, eu não queria fazer grandes amigos, eu queria tirar psicologia, basicamente. Nós sentimos isso no mestrado. Na licenciatura nós vivemos a vida académica. Um bocado de pena disso, porque mesmo em filosofia eu também não vivi muito essa vida académica porque não estava como não gostava e também, imaginem, não me identificava assim com tanta gente e também é um curso que tem pessoas mais velhas, muitas pessoas mais velhas, sim, e muitas das outras pessoas não estavam lá porque queriam filosofia, estavam lá por situações idênticas à minha. Em filosofia vai muita gente que ou queria psicologia ou queria direito e não entrou e vai para lá, e portanto acho que não curti um bocado a vida académica, mas eu sempre curti muito no geral, portanto também não... Ela curte na mesma. Há dias em que eu vejo as histórias dela e penso, porra, estou cheia de sono, esta gaja está com a energia toda, lá vai ela, e depois chega à escola, eu e a mania da escola, chega à faculdade, tá amiga, não sei o que, eu, não. Foi na altura da licenciatura, passei-me um bocado, aí vivia um bocado, mas não era a vida académica, estava a viver a vida no geral. Porque era nesse sentido da lógica de que também, do facilitismo que acham que há nas privadas, para o acesso também ser um bocado mais flexível. Nós temos, assim, é mais flexível sim, mas também pode ocorrer situações em que a pessoa também não entra nem na privada nem na pública. Por exemplo, no mestrado, imaginem, na lusófona, na licenciatura, nós éramos 100. Imaginando que nem sei se terminamos os 100, porque depois vão desistindo ao longo dos anos. É assim, se fosse assim tão fácil, se calhar também não precisavam desistir, não é? E há gente que reprova na privada, a sério, não sabiam? Eu sabia, por acaso, mas já agora, para quem não sabe... Mas reprovam e vão a recursos, sabem? Até, as privadas até têm alguma vantagem em levar-te a recurso, porque até ganham mais dinheiro com isso. E pagas bastante. E pagas, e depois se não passares à cadeira até pagas mais no ano seguinte que eles, portanto se calhar a privada até tem aqui mais vantagem em reprovar-te. Mas, de qualquer das formas, depois para o mestrado só havia 30 vagas para a clínica. E acho que para a justiça também é 30 vagas. E depois há outro mestrado lá, que é a neuropsicologia, que não são 30 vagas, são tipo 20 no máximo. Ou seja, se juntarem estes números todos... Não fazem uma turma de licenciatura. Então, não entramos todos. E ainda para mais, agora vem, por exemplo, a Rafa é da minha turma, Bia, tu também não tiraste a licenciatura na lusófona, ou seja, houve outras pessoas de outras faculdades que entraram. Não foi só uma questão de não entrar toda a gente que estava lá na lusófona. E nós até temos aqui algum acesso antecipado, porque eu concorro antes, ainda que depois, depois seja feita a avaliação da mesma forma. Todos ao mesmo tempo, mas, por exemplo, eu depois nem tive que pagar o certificado da licenciatura. Vantagens de ser aluno? É direito, quer dizer, agora no fim, para tê-lo tenho que pagar, não é? Mais uma vantagem de estudar na privada é que pagas e não pagas pouco. Não, vai-se pagar muito. E eu também acho que é importante também ressaltar que podem achar que as privadas são ali um condomínio de luxo, mas não. São. É assim, não nos podemos queixar da nossa em termos de estrutura, mas é assim, eu já vi vídeos de instituições privadas que aquilo é de bradar aos céus. Nós já estivemos numa que, meu Deus... Aquilo, houve alunos a terem... Posso dizer, houve alunos que tiveram que fazer exames no chão, não estou a brincar, isto é a sério. É assim, eu acho que há uns anos, depois entretanto a lusófona foi aqui remodelada, mas também tinha assim um problema, por exemplo, com a água, com infiltrações e com inundações e... Acho que isso deve ser obrigatório na construção de uma faculdade. Faz parte. Mas ou seja, tinha condições. Tem muitas condições, mas também, as públicas também têm. Mas sim, mas não estou lá, não tenho piscina, eu bem gostava, nem tenho um rooftop. E aliás, nós até tínhamos aquele problema da questão de almoçar. Não há assim muito... Levando almoço, não há espaço para... Nem a cantina. Para toda a gente, sim. Não há cantina. Pois é o bar. Da nossa licenciatura. É o bar, mas imaginem, nem bar tínhamos quando Tu não estás a perceber, nós quando fomos para a licenciatura disseram-nos assim, tem lá uma cantina, um bar, uma cena assim. Chica, olha, a entrada é assim, aquilo é um edifíciozinho muito podre a cair, pronto, é muito fofo. Assim, e depois tem aqui uma porta. E a porta é assim... Eu arrisco-me a dizer que é o tamanho deste cenário. Deste set, estás a ver? Assim, retangular, tem assim umas coisinhas, umas mesinhas, tem uma coisa de comida, aquelas máquinas onde tu baixas a comida e tem micro-ondas. E nós vamos todas contentes à procura da cantina, tipo, onde é que está a comida? Nada, né? Comida aonde? Era aquilo. Pois é que não há assim muita margem. Eu tinha melhores condições, sinceramente,
na FLUPS. Mas, ou seja, aqui para a quantidade de alunos que tem, por exemplo, a Lusófona, que tem não sei quantos mil cursos e não sei quantos mil alunos, acho que sim, que podia ser muito melhor, até para a propina que nós pagamos. Depois também há outro aspecto, que é sobre essa questão de não entrarem todos. Nós já tivemos muitos alunos de licenciatura na pública que tiveram que entrar em privadas no mestrado, porque mesmo a pública não assegura essas vagas todas. Não, agora já não, porque antes havia a questão do mestrado integrado. E aí, quando tu entras em mestrado integrado, já tens acesso direto ao mestrado. Podes não ficar no mestrado que tu queres. Que tem que pôr uma lista de opções, acho eu. Pelo menos a minha amiga foi assim. Mas sabes que vais para o mestrado. Mas agora já não é mestrado integrado, acho eu. Já não Já é. não. Em Coimbra isso aconteceu, que foi, muitos estudantes da pública tiveram que ir para a privada de Coimbra tirar psicologia no mestrado. Pois. E espero que tenham sido bem recebidos. Se não foram bem recebidos, peço desculpa. Exato, espero que gostem e não são menos por isso. Têm que ter oportunidade. Já viste o que é? Ainda por cima tirares uma licenciatura numa área em que precisas do mestrado para fazer alguma coisa? Pois é, que depois há essa. Nós precisamos mesmo. E daquele mestrado, especificamente. Daquele, ou seja, não é da área, mas de um mestrado que seja em psicologia. Porque depois na pública, por exemplo, na do Porto, há mestrado em temas de psicologia. Mas eu não sei se as pessoas estão conscientes de que em psicologia tu tens de tirar licenciatura em psicologia, mestrado em psicologia de alguma coisa, ou de clínica da saúde, ou de organizações, ou não sei o que, ou comunitários. São imensos. Aguardem que venham eles todos aqui ao podcast. Isso é um dos motivos pelo qual nós criámos o podcast até, que é esta questão de que, a nível de informações sobre mestrados, áreas, o que é um psicólogo, o que não é, o que pode ou não pode fazer, esta diferença entre mestrados, isto não está bem explicado. E eu tive que pesquisar muito. Metade das coisas que eu sei é porque pesquisei muito, não é porque esteja assim tão disponível, porque o próprio percurso na área da psicologia é difícil, é chato e não se, mesmo hoje em dia eu não sei exatamente, e nós pedimos agora para nos seminários de estágio termos alguma informação quanto a isso, porque há 1001 formas depois disto acontecer, nomeadamente com estágio profissional independente e assim. Mas lá está, e eu acho que esta questão porque, por exemplo, o próprio mestrado não é limitativo, ou seja, tu tiraste Psicologia da Educação, se quiseres ser psicólogo clínico, se fores devidamente formado, sublinhem o devidamente. Sim, isto é outro assunto que já falamos muito. E inevitavelmente vamos sempre tocar nisso, porque eu própria inclusive falei recentemente, há uns dias, com a Ordem, e eles próprios dizem, ou seja, tu sendo psicólogo com mestrado em Psicologia Comunitária da Educação, claro que tu podes fazer clínica, mas não é com uma especialização em PHDA ou com uma especialização em TCC. Tens que te formar devidamente, tens de fazer supervisão, tens que... Sim, aliás, porque nós na psicologia só somos especialistas numa área na ordem, o mestrado não é uma especialização. Logo aí eu acho que é assim, é uma profissão muito recente e por isso está tudo aqui muito difuso. E não há aqui muito... Não se sabe, é tipo um bocado, está umas regras... Ainda estão a descobrir e ainda estão a pôr regras, só que depois como há tão poucas regras, mistura-se tudo. Sim, eu acho que às vezes não se sabe, mas depois também não se quer saber. Sim. Porque há pessoas que depois também não se importam, há maus profissionais que depois também não se importam com essas questões, com essas éticas, e depois isto fica uma grande confusão, porque depois quem quer fazer bem também não consegue, não é? Por um lado eu até me dá descanso, pensar, até há bocado estava a falar com a Bia e até estava a dizer, pronto, até é uma área que eu gosto, por exemplo, da justiça, e até me dá algum descanso. Olha, se algum dia quiser trabalhar nesse contexto, até tenho aqui margem para isso, obviamente ir fazer uma especialização e etc. Por outro lado, penso assim, então, mas porquê é que nós temos que ter tanta aquela pressão na decisão do mestrado? Porquê é que andamos ali 2 anos num mestrado tão específico? Para isso faziam... Mestrado geral, não é? E assim, tem muitos passos, depois não é especialista com um mestrado super específico, depois ainda tens que fazer uma especialidade na ordem, mas depois tens que fazer mais não sei o quê, tipo, é chato e não se percebe nada do que se está a fazer. Depois às tantas dizem, terminaste o mestrado em Psicologia Clínica, é para isso que tens formação. Mas o estágio à ordem aceita tudo. Sim. Se te propuserem ir para organizações ou se te propuserem ir para a educação, aceita. Eu aceito, mas vou lá fazer o quê? É um facto. É um facto, porque nós não estamos devidamente formados para agir nesse contexto. Não foi esse contexto para que nos prepararam. E a questão é, isto também é um problema. Primeiro, para que as próprias faculdades tenham noção de que se calhar é preferível abrirem mais vagas, terem um bocadinho mais de trabalho,
do que terem tão poucas vagas e depois andarem estudantes a ir para outros mestrados que não é aquilo que querem e no fim vão ser totalmente irresponsáveis, totalmente antiéticos e vão andar aqui a brincar com a saúde mental dos outros sem devida formação. E depois também é uma forma das pessoas entenderem que às vezes, claro que eu não estou a dizer que isto é só uma escolha, também depende das condições económicas, mas ninguém sabe qual é o esforço que nós temos que fazer para ter as condições económicas e para conseguirmos pagar uma privada. Mas eu, por exemplo, eu não concorri a nenhum mestrado em públicas, a nenhuma área que não clínica, porque era a clínica que eu queria. E eu não ia para um mestrado numa pública de educação ou de neuropsicologia ou o que quer que seja, se não é o que eu quero fazer e se não é o que eu gosto, só para dizer que estou numa pública. Sim, isso também não acho que faça sentido, ainda por cima, quando, por exemplo, para mim não fazia mesmo sentido, sendo que gostei efetivamente de, por exemplo, do ensino da lusófona. Então não fazia para mim sentido ir para uma pública, tirar um mestrado da área que na altura ainda estava também um bocado indecisa, mas que acabei por decidir que era a clínica, não ia para a educação. Por exemplo, a educação foi sempre uma que eu disse que para mim não tipo, até gostei, achei interessante, porque eu gostei de quase tudo em psicologia e achei interessante, por exemplo, numa cadeira, mas num mestrado, não ia achar assim tão interessante. Depois há um problema, que é os próprios estágios que as faculdades oferecem. Há muitos estágios que estão misturados. Ou seja, tu tens malta de psicologia clínica e de neuropsicologia a estagiar em contextos que são de psicologia da educação. Mas isso vem porque também há aqui a questão das públicas e das privadas. A grande parte das vagas em instituições assim reconhecidas e públicas até está mais estão reservadas para... Não estão garantidas. Eu enviei 49 e-mails para estágios curriculares, o desespero da gata. 49 e-mails e por acaso a maioria foi muito querida, mas Coimbra, que foi um dos sítios que eu quis mandar por prioridade, por causa da distância e assim, os sítios que eu queria mesmo, responderam-me todos a dizer que não abrem vagas porque já têm protocolo com a UC, ou seja, querendo ou não, nós nem somos privilegiados porque... Mas depois há aqui outra questão, que também não estamos a falar e que há muita gente que não sabe, que é, mais um motivo para eu ser apressada, mas é uma lei e está, tipo, é um decreto que saiu e que existem os documentos, qualquer pessoa tem acesso a isso. Um estudante da privada, que por exemplo queira estagiar, fazer aqui o estágio num hospital, tem que pagar uma taxa. Eu concorri ao estágio, foi uma opção minha, mas é um assunto sensível, enfim. Pronto, mas quando eu concorri ao estágio eles me disseram, sim senhora, pode estagiar aqui, de baixo, portanto uns pequenos parágrafos abaixo, aparece, tem que pagar, se não me engano, 500 euros. É €1. Era 50 cêntimos por não sei o quê. É €1 por hora. Depende do local, há uns que é 50 cêntimos. Foi mais, e já foi mais. E agora a questão que eu tenho aqui para fazer é, por eu pagar os 500 euros vou ficar mais apta para fazer lá o estágio? Porque é assim, se há uma taxa que diferencia aqui as públicas das privadas, a taxa deve ser porque uns são mais aptos do que outros. E se calhar, então, depois de eu pagar os 500 euros, fico mais apto, assim, um minuto pago e estou. Sim, porque a minha questão, afinal, é quem é que se deixa comprar? Os estudantes que estão numa privada ou as instituições que aceitam que os estudantes de privada vão para lá se lhes pagarem? E é que eu posso ser muito ignorante, não sei se há um motivo específico para isto, também nunca me explicaram. Segundo a nossa professora, foi porque antes era proibido as privadas deixarem os estudantes, ou seja, estas instituições, hospitais e assim, como são instituições públicas, não permitiam que os privados fizessem lá estágio. Depois, acho que foi feita Então também não deviam aceitar trabalhadores com cursos nas privadas. E se calhar vais a ver e não aceitam. Sim. Pois, não sei, também. Depois mexe muito nessa lógica que acham sempre que então é tudo tão facilitado, já nem lembrava dessa questão, mas ou seja, se fosse assim tão facilitado, nós... Primeiramente, à pública, teríamos os lugares garantidos. Porque pagamos. Pagamos, não é? Ou seja... É que isto não tem lógica nenhuma mesmo, porque, imaginem, não tem lógica simplesmente, tipo, não tem mesmo completamente lógica nenhuma. É que estamos na privada e ok, eu estou na privada, mas o que é que isso vai influenciar então aqui o meu desempenho no estágio por pagar esta taxa? Tipo, então não me aceitem, simplesmente digam, não aceito da privada. Mas não vão estar aqui a aceitar e a pedir um pagamento. Eu estava disposta a pagar isso. Porque queria estagiar em determinado sítio. Mas não é em todos... Eu estou a estagiar numa instituição que é pública e não tive que pagar nada. Portanto, não é em todas. Não. Eu sei que tenho conhecimento é nos hospitais. Os cursos das privadas são creditados, ok?
da mesma fonte de acreditação dos públicos. Se acham que não deve ser acreditado, então não acreditem. E deixa de existir o curso. E depois é outra questão, se não há vagas para toda a gente, então 1 ano fecha o curso de Psicologia, em todo lado. Se até os que estão na profissão já têm a habilitação e não conseguem estágio profissional e estão, que não é para desmerecer ninguém, mas estão a trabalhar numa loja de roupa, por exemplo. Sim, porque é frustração, tu estudaste 5 anos e a seguir não és nada. Por exemplo, no nosso caso, é assim, é uma entrada de uma casa. Uma licenciatura e um mestrado é uma entrada de uma casa. Ok? E nós tivemos a gastar esse dinheiro, esse tempo, a fazer. É um investimento, não é só decidimos vamos estudar e vamos ter o título. Não, é um investimento, efetivamente, para depois não ter aqui a resposta. E acabar a trabalhar numa loja, que está tudo ok com isso, e eu também já fiz trabalhos em lojas, mas que se eu quisesse isso, não tinha estado a gastar esse dinheiro. Já tinha entrada para a casa. Sim, aliás, porque imagina, eu tenho amigas minhas que, como eu disse, estudaram na pública, fizeram o percurso todo, estão há anos à procura de um estágio profissional, não arranjam em lado nenhum, pá, e depois tu gastaste, ela tirou a licenciatura numa privada, se não me engano, mas gastaste imenso dinheiro, gastaste tempo, gastaste neurónios, para depois isto não te servir de nada. Portanto, a realidade é que, independentemente de tu saíres de uma pública ou de uma privada, o acesso é o mesmo, porque nós vamos ficar... O problema aqui até eu acho que é a maneira como a própria ordem está... Gosto muito de vocês, está bem? Não, eu quero entrar na ordem, entretanto. Mas eu acho que a ordem gera muito mal isto, porque isto é de género. Nós obrigamos os estudantes a fazerem um estágio profissional... Não têm protocolos garantidos, mas é tipo arranja-te. E a dizer merda. Mas é porque, imagina, do que eu vi até acho que a lista que eles têm dos protocolos está desatualizada. Do que não, agora está atualizada. Tipo, todos os meses tem aumentado, por isso... Suponho. Ponto positivo. A mim disseram-me que estava desatualizado. E supostamente estava, mas entretanto, imagina, estava nos 6.000 e tal, está nos 7.000 e tal, não sei a atualização, tipo, de que ano é, estás a ver? Não sei se é de agora. Mas... Se calhar acrescentaram, mas não tiraram os que já não estão a fazer. Não, isso não tiram. Não tiram. Pode estar lá uma entidade que só foi para aquela pessoa uma vez na vida e tem lá entidades que já nem existem. Pois, então, mas podiam tirar. Estão a atualizar no sentido em que estão a adicionar as mais recentes. Agora, mais recentes do quando, não sei se esta atualização está mesmo no tempo real, não é? Mas está atualizado, sim. É nesse sentido, é tipo, não é só exigir e depois não dar condições, porque somos imensa malta a tirar licenciaturas e a formar-se em psicologia, que também, vamos lá deixar claro, e processem-me à vontade, não quero saber, estão a tirar a formação em psicologia, muita gente que não pode ser psicóloga, vamos deixar já isso claro, há muita malta que está em psicologia que eu acho que um testezinho antes de a malta iniciar o mestrado era útil. Não me estou a referir a contextos em que, ou seja, têm estatutos, isso não, de todo, acho que inclusive contribuem bastante para a psicologia. Eu estou a dizer no sentido de aquele TikTok que eu critiquei, do género, teres uma pessoa em psicologia que promove... Sim. Promove ideais. Está, é questão dos maus profissionais. O que acontece é que algumas vezes têm mais sorte que os outros, porque isto depois também das oportunidades é sorte, muitas vezes. Mesmo este contexto do estágio, eu acho que é muito mais sorte o estágio profissional do que outra coisa. Sim. É tudo sorte. É tudo desde o início. Aquela ideia de que toda a gente vai do mesmo ponto de partida, ou a outra ideia de que toda a gente tem as mesmas 24 horas no dia. Nada disso é verdade. Logo aí estamos em desvantagem. As pessoas têm que ter noção do privilégio que têm, da bolha onde vivem, disso tudo. E isso vai tudo influenciar. Uma pessoa que não tenha a oportunidade, se calhar, de depois ir para a privada, como nós fomos, e que não tenha mesmo, também por outras condições, ou adversidades, também não tenha tido assim, um tão bom desempenho no resto do percurso e que não consiga entrar numa pública, logo por aí tem o seu futuro condicionado. Sim. E tem que trabalhar muito mais do que outra pessoa. Uma pessoa que à partida não tem aqui um contexto, e nós somos de psicologia e temos que ter noção disso. Agora, claro que a pessoa também tem aqui um papel ativo, e obviamente que se tiver tudo de mão dada, mas também não fizer o mínimo esforço, à partida também não terá aqui um resultado muito bom, mas vai haver sempre essa injustiça. Até porque a tua média não reflete só o teu conhecimento, também reflete muita coisa. Há quem não consiga, até mesmo em questões de licenciatura. Há malta que não conseguiu ter uma boa média, não porque não se esforçou ou porque não se dedicou, ou quer que seja, até no secundário. O nosso contexto influencia muito. Influencia, claro. Tipo, se tu não estiveres bem, não tiveres um suporte à tua volta, dificilmente. Sim, tu tens... Quer dizer, claro que isto é uma situação limite, mas como é que uma criança ou um jovem que chega à casa e que, por exemplo, os pais não apoiam o facto de ele estudar, que acontece,
ou que tem um contexto de violência em casa, como é que vai ser a prioridade, ou como é que vai ter aqui condições para estudar? Isto é aquela questão de depois também na psicologia de que podemos fazer tudo, mas que o básico tem que estar antes, não é? Eu acho que é exatamente isso. E lá está, não... Eu acho que o essencial aqui era mesmo esta questão. Para mim, nós não somos só números, não somos só um númerozinho de 0 a 20. Eu acho que é muito limitativo avaliarmos tanto o estudante de secundário, como o de licenciatura, como o de mestrado, como o psicólogo, com base na médiazinha que ele tem. Não digo que não é importante estudarmos e termos uma média que também diga alguma coisa de nós, mas acho que podiam inserir lá mais fatores de avaliação do que propriamente cruzinhas em frequência. Sim, eu também sou muito mais apologista, por exemplo, das de desenvolvimento, acho que dás muito mais raciocínio crítico. Agora, nas de desenvolvimento também há pessoas que conseguem copiar pelo telemóvel. Claro. E isso também não vai... Mas é assim, se pensarmos bem, são 3 anos de licenciatura, 2 anos de mestrado, mais 1 ano de ordem, que a pessoa tem que se esforçar bastante para conseguir arranjar esse ano de ordem, a menos que tenha aqui umas cunhas ou assim. E depois, ao longo desse ano de ordem, tem que fazer uma formação da ordem também. Ou seja, já é aqui, não é avaliado por professores da faculdade, não é? Nem podem dizer que é pago por propinas ou etc. Ainda que se pague também, não é? Paga-se tudo nesta vida. Não é? Tipo, uma pessoa que se esforça para isso tudo é uma pessoa que quer. Venha da pública ou da privada. Claro que sim. Não é? Os que não quiserem, os que acharem que é demasiado trabalho, até se calhar aguentam até ao fim do mestrado, mas depois vem a dificuldade do que vem a seguir e se calhar desistem. Sim. E eu percebo, porque nós conhecemos pessoas que disseram mesmo, tipo, passado 2 anos disto, tipo, desisto. Pá, eu juro que entendo, eu não sei o que é que eu faria. Sim, ficas naquela bolha de frustração, depois chega uma altura em que já parece que já não vale a pena, não é? Neste momento é um dos meus maiores medos. Sim. Sim. Assim. É uma preocupação minha, diária. Tipo, eu nem sequer ainda estou à procura e já ando a ver... Nem sequer estou a enviar, ou seja, porque nós só podemos fazer isto depois com Mas eu já estou a procurar. E eu vejo as ofertas todos os dias. Já estão a procurar porque o vosso lugar não está garantido, mesmo que estejam na privada. Nem sequer está garantido quando é que vamos terminar o mestrado, não é? Ainda temos que... O estágio também nos pesa e a tese também nos pesa e temos de trabalhar para isso. Por isso, claro que achamos que vamos terminar agora, brevemente, porque também nos esforçamos para isso. Agora, o resto... Eu acho que a mensagem central aqui é mesmo deixar claro que não interessa a universidade de onde viemos, porque a realidade é que nós todos vamos fazer o mesmo caminho. Seja por uma pública, por uma privada, nós vamos ter todos as mesmas dificuldades e os mesmos obstáculos e, no fim, vamos nos encontrar todos à espera de um estágio da ordem. E somos todos colegas. Sim. Nós precisamos uns dos outros. Psicologia não é um trabalho nada individual. A vida, no geral. Essa ideia de que somos pessoas singulares apenas, também não concordo. Isto também é uma consequência de como é que nós estamos a promover a saúde mental. Porque aquilo que eu vejo muito nas redes sociais é autocompaixão, autoconhecimento, tudo. Tudo tudo é centrado. Que é importante. Mas isto está a começar, na minha opinião, a tomar umas precauções, que isto é tipo, está tudo muito, muito centrado em si mesmo, tipo, nós já não queremos estar em comunidade, nós já não paramos 2 segundos para olhar para o outro. Tipo, eu cheguei a falar sobre isso até com a minha mãe, tipo, num contexto de uma conversa que estava a ter com ela. A mim faz-me confusão, colegas de trabalho que estão todos os dias juntos e não perguntam como é que a pessoa está. Não queremos saber, nós estamos bué egocentrados. Mas isso é no geral, tipo, tu chegas à beira de alguém, olá, como estás? E a pessoa diz, bem. Bem, sim. Nem sequer pensa na tua resposta. Sim. Bem, nem é devolução, é tipo, mas já está mal, está na merda. E não vai dizer, tipo, por mais que tenhas confiança, a maior parte das vezes com os nossos amigos nós somos assim. Eu, por acaso, não. Eu sou a pessoa dramática que é logo, não, está tudo um caos. Sim, eu acho que agora também, depois do curso, se há coisa que nos trouxe, acho que também é isso. Que é, se calhar, agora dizemos mais abertamente, olha, sim, não, e falamos mais sobre isso e temos mais esta facilidade em expressar-nos. Acho que também nos traz mais isso, porque traz mais autoconsciência do que estamos a sentir. Mas, no geral, as pessoas são mais assim, são mais desligadas. Por acaso, numa das sessões que eu estou agora a fazer no estágio, eu perguntava-lhes, são estudantes, são jovens, e estávamos a falar sobre a parte das redes sociais, de que agora somos mais conectados, não é? Tecnicamente, teoricamente, somos mais conectados, temos aqui mais esta facilidade de nos conectarmos,
Mas a pergunta é, será que nós somos mais conectados do que efetivamente a geração dos nossos pais ou avós e etc, que não tinham estas facilidades? E a resposta geral acho que é não. Toda a gente percebe que não. Estamos conectados, mas desconectados a tentar estar conectados. Essa frase vai para o título da minha tese. Vai? Que eu já tinha posto. Por acaso estava a ouvir e estava, oh meu Deus, ela está a pensar o mesmo que eu. Estamos Os cérebros estão... Yeah. Pronto, mas eu acho que é isto. O essencial é mesmo a reter esta questão. Não interessa de onde tu vieste, os obstáculos vão ser todos os mesmos. É isso, acho que não interessa, acho que esta frase até é uma expressão muito usada, que é, não interessa de onde vens, mas sim para onde vais. Ou seja, eu acho que todo este tema deste episódio levanta essa questão e nós temos que pensar sobre isso e não olhar só para o estigma. Sim. E opa, acho que no fim do dia eu quero é pessoas humanas, não quero currículos bonitos. Que sejam autênticos. No fim do dia, se tu vieste de uma pública e o teu pensamento é com preconceito nestes aspectos, não quero, obrigada. Sim, mas pronto, temos que acreditar que há margem para mudança. Não, e eu acho que em geral a maioria dos estudantes até não é assim tão... Não, e mesmo quem é agora, acredito que também daqui a uns anos ou daqui a uns meses mude de opinião. Esperemos que este episódio também faça algumas pessoas mudar de opinião. Sim, eu acho que as pessoas, se vão estar a ouvir, vão ter essa abertura. Só para finalizar, eu quero-te fazer uma pergunta final, que é, se tivesses que te descrever enquanto pessoa e enquanto futura psicóloga, ok? Mas excluindo currículos, no sentido de exclui a faculdade de onde vieste, exclui a faculdade de onde vieste, exclui todo o tipo de rótulos que nós normalmente associamos. Se tirares esses rótulos, como é que tu te definias? Acho que sou genuína e acho que as pessoas percebem. Também sou responsável, no sentido em que cada vez tenho mais esta noção da responsabilidade que tudo o que vou dizer ou daquilo que me falta saber, e acho que isso é importante. E assim não me lembro de mais nenhuma. Queres que eu diga mais? Olha, acho que és interessada, acho que é o que vejo bué, dedicada e acho que és apaixonada. Olha, que lindo! Juro, acho que apaixonada é uma boa palavra. Eu digo que sim. Pronto, ela não te conhece tão bem. Mas acho que és, não só pelo curso, mas pela vida. Tipo, se tivesse que te dar uma palavra, apaixonada. Acho que sou apaixonada pela vida. Eu não posso mostrar, mas tenho uma tatuagem que diz Viver bailando. E não é sobre dança. É sobre viver assim, intensamente. Sim. Já lhe fizemos a pergunta, está bem? Pronto, já.